Olá, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tenho pensado muito e a minha preocupação é como está a imunidade de vocês, meus irmãos, principalmente vocês que têm um pouco mais de idade. O que nós temos de informação é que se o seu corpo ele tiver uma boa imunidade, essa imunidade vai ajudar a combater o seu provável contato com essa Covid-19. Se você tiver uma boa imunidade, o seu corpo ele vai ter força suficiente para vencer esse problema com certa tranquilidade. Então, meus irmãos, vocês que são mais idosos, principalmente, olhe para o seu corpo com um pouco de carinho, pergunte para o seu médico se você pode ou deve tomar um polivitamínico, algo que te dê uma sobrevida, uma energia, uma força a mais para combater a Covid-19. Vocês, meus irmãos que são mais novos, não deixem de se exercitar em casa. Põe um vídeo no YouTube, se mexa, se movimente, não fique parado. Deixe o seu corpo alerta, deixe o seu corpo forte para poder vencer esse grande problema que é a Covid-19. Em cima desse ponto é o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de santificação, de um processo onde nós temos que estar preparados para poder enfrentar alguns problemas. Nós estamos tratando dos aspectos da salvação e os aspectos da salvação são aspectos de um Deus que salva. Como eu disse já em outro momento, nós não estamos aqui dizendo que esse processo é um processo literal, é um processo que acontece A, depois B, depois C, depois D, mas é a forma com que o nosso Deus revelou para a gente e é desse jeito que a gente conseguiu compreender como que funciona parte do plano de salvação do nosso Senhor. Obviamente, nós temos um texto bíblico para poder apresentar para os irmãos. E o texto bíblico está em Efésios, no capítulo 4, nos versos 22 até o verso 24. Eu vou dar um tempinho para o irmão, para a irmã abrir a Bíblia ou mesmo no aplicativo, para que você possa acompanhar comigo a leitura bíblica. Nunca deixe a Bíblia de lado num estudo bíblico. Confira sempre na palavra de Deus se o que está sendo oferecido para você é de fato bíblico. Se não for bíblico, refute, meu irmão. Não aceite aquilo que não é bíblico, mesmo que você tenha assistido um milagre. Se não está na palavra de Deus, esse milagre não é de Deus. O milagre precisa apontar para o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Se não for isso, cuidado que pode ser aquele Senhor, Senhor, em teu nome, enfim, texto que nós conhecemos. Podemos ler então? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, lemos 3 versos que foram o 22, o 23 e o 24. Então, santificação é uma vida separada. Esse termo é um termo muito comum na igreja, né? Vez ou outra, a gente fala de santificação na igreja. Mas o que eu percebo é que muitas vezes esse termo ele fica muito aberto. É um termo que a gente não consegue entender direito o que de fato significa santificação. A gente fala desse termo, a gente conversa sobre esse termo, mas a gente de fato muitas vezes se perde naquilo que de fato significa a palavra santificação. O que a Bíblia diz? Para onde ela aponta quando ela diz santificação? A primeira coisa que ela aponta é o seguinte, meus irmãos. É uma caminhada. Enquanto a justificação e a regeneração são atos espirituais, você não vê a justificação, você não vê a regeneração. Mas a santificação, por ser um ato religioso, ele é possível ser verificado aos nossos olhos. Nós conseguimos entender a santificação pelo caminhar
do regenerado e do justificado. O santificado, ele caminha de forma religiosa com uma demonstração pública de que ele foi justificado e que ele foi regenerado. A justificação, então, ela transforma o ser humano em alguém agora justo. O regenerado mostra a nova criatura. O santificado é aquele que caminha, que torna esses termos visíveis. Mas atenção, eu preciso que vocês tenham um pouco de atenção aqui agora para que não haja nenhuma confusão. Isso é um processo. A justificação, ela é imediata. A regeneração, ela é imediata. É Deus quem faz. Pum, tá feito. É o nosso Deus quem faz isso. A santificação é um processo que parte de Deus, mas a santificação é a caminhada do ser humano. Pensa em Sodoma e Gomorra. Quando a gente sai de Sodoma e Gomorra, a gente sente saudade daquilo. A gente tem vontade de olhar para trás, a gente quer Sodoma, mesmo tendo aqueles problemas, mas era tão bom quando a gente fazia isso. E essa vontade, a gente vai expurgando ela do nosso peito, da nossa vontade, da nossa cabeça. É aos poucos. Muitas coisas a gente abandona na hora. Outras coisas a gente caminha e vai abandonando no gerúndio mesmo. A gente abandona aos poucos. Mas a ideia é que a gente não deixe de ir abandonando. Vou repetir o gerúndio aqui. Essa caminhada é uma caminhada de abandono dos pecados, daquilo que fazia com que a gente sentisse prazer em estar em Sodoma. Então, meu irmão e minha irmã, não se frustre se você, por um acaso, sentiu desejo, vontade ou sentiu saudade do pecado. O importante, meus irmãos, é que vocês continuem de pé. Não caiam no desejo de pecar. Os desejos, eles vêm, as vontades, elas vêm, mas você é uma nova criatura. Mantenha-se de pé, fique firme. Deus está contigo. Você tem força em Cristo para poder vencer esse desejo pecaminoso. Não se puna por ter tido desejos pecaminosos. E nem se martirize, nem se condene ao inferno, se por acaso você caiu em algum pecado. O nosso Deus, que te justificou e te regenerou, Ele sabe que você está passando por dificuldade. Confesse a Deus e você vai se surpreender com a resposta do nosso Senhor. Deus é maravilhoso. Então, santificação é o selo dos justificados. Ah, que legal! Então nós estamos começando a entender o que significa esse termo santificação. O que se trata isso? Então a primeira coisa que nós vamos explicar é que o ato da santificação é um selo, é uma marca. É aquilo que é a demonstração pública de todo aquele que foi justificado por nosso Deus. Então eu separei algumas palavras que traduzem o que significa o termo santo. A clássica, né? Separado, mas também nós temos dedicado, purificado, consagrado e servo. Então nós temos esses termos que eles nos ajudam na compreensão do que significa praticamente a palavra santo. Então, santidade é a força dada por Deus. Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22 até o verso 24. Olha o que ele diz. Afastem-se de toda forma de mal. Esse imperativo ele é pessoal. Afastem-se. Afastem-se quem? Tu. Afaste-se você. Afastem-se vós de toda forma de mal. Então, Paulo ele deu uma normativa para aquela igreja. E como que essa igreja vai conseguir fazer isso? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Então, afaste-se de toda forma do mal, apoiados em Deus, que nos santifica por completo.
E como que ele termina esse texto? Jesus é fiel e fará isso. Então nós temos o imperativo paulino aqui aos Tessalonicenses dizendo: você afaste-se e tenha segurança em Deus que te santifica, e saiba que Jesus Cristo é fiel e te dará força para que você consiga se afastar de toda forma de mal. Então, é um imperativo pessoal ligado a Deus. Por mais que seja a caminhada humana, sem Deus ela é impossível. Sem Deus não há como o ser humano se santificar, tá bom? Então, o primeiro termo é separado. O que é isso? Esse é a resposta geral que se dá quando pergunta para alguém o que significa santo. A resposta padrão é: santo é aquele separado. Mas ser santo, a santidade, também aponta para a natureza divina. E é nisso que nós temos que entender. A natureza divina é a natureza santa. Então, esse atributo divino, santidade, Deus comunica conosco. Deus transmite para a gente. Deus permite que essa parte da sua natureza, ela também seja compartilhada conosco. Então, quando a gente fala de santidade, nós estamos falando da natureza divina. Então, o que está em Deus, aqueles que foram regenerados e justificados, está separado de todo o restante deste mundo. Olha esse texto. Primeira carta do apóstolo Pedro, logo no primeiro capítulo, os versos 14, 15 e 16. Olha o que está escrito. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esse texto Pedro usou lá de Levítico, né? Em Levítico esse termo aparece 3 vezes. Então é um ato de separação. Mas você está separado do mundo? De certa forma, sim. Só que você ainda atua no mundo. E nisso nós vamos explicar nos outros termos. Porque santo também aponta para dedicação. Que tipo de dedicação? A dedicação de uma vida em comunhão, por exemplo. Nós somos separados do mundo e nós agora somos dedicados ao reino de Deus. Mas a dedicação também, ela é uma demonstração de amor. Eu me dedico a Deus? Sim, mas eu também me dedico ao outro. Eu também tenho uma dedicação horizontal. Porque como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo se eu não consigo amar meu irmão a quem eu vejo? Então essa dedicação a Deus, ao reino de Deus, ela também é aparente de forma horizontal. Os meus pares, eles percebem a minha dedicação. É uma demonstração de amor. A Bíblia, e nós podemos conversar disso num outro momento. Amor na Bíblia, ela não é um sentimento. Na Bíblia, a palavra amor é uma atitude, é ação. Amor, ele é mais um verbo do que um sentimento. O verbo amar, na Bíblia, ele é mais importante do que sentir amor na Bíblia. Vocês me compreendem? Então, o ato de amor é um ato de dedicação que demonstra santificação. E ser devoto, claro, devoto ao nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina. Olha o que diz o texto de Mateus, no capítulo 7, nos versos 20 e 21. Assim diz o Senhor: assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Dedicação à vontade de Deus. Isso é uma das características da santificação. Essa palavra também aponta para purificação. Aquele que está separado, tem uma vida de dedicação, ele também está limpo. O santificado não está mais contaminado. Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Pensa numa água suja.
Pensa numa água com todas as impurezas possíveis. Essa água, para se tornar pura, ela precisa passar por um filtro. Esse filtro purifica. Então, olha só, meus irmãos, a água suja passa pelo filtro e ela é purificada aqui embaixo. Você não é o filtro, meu irmão, você é a água. Então, você foi purificado pelo sangue de Jesus, que é esse filtro. E agora você está numa vida de santidade. Santo é todo aquele que passou pelo filtro, vamos usar essa analogia, pelo filtro do sangue de Jesus. Então, só é santo quem foi purificado por esse filtro. O que diz o texto de 1 de João, capítulo 1, no verso 9? Diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós estamos contaminados, nós estamos problematizados, nós estamos condenados, nós confessamos a Cristo que nós somos pecadores e o nosso Senhor nos purifica e nos perdoa dos nossos pecados. Santidade é também um ato de purificação, mas também é um ato de consagração. Viver pautado na santidade e na justiça. Que justiça? Justiça divina. A gente anda focado na natureza divina. Isso é ser consagrado. Ser consagrado, gente, não é não viver no mundo, não é não ir num churrasco, não é não ir num casamento, não é não jogar bola. Ser consagrado não é deixar de viver em comunidade, não é deixar de estar em sociedade, não é deixar de ir a um restaurante. Não é isso. Ser consagrado é ser o melhor cristão que se pode ser em todos os ambientes nos quais você está. É andar focado na natureza divina. Aliás, o consagrado cuida de sua santidade e tem interesse na santidade da igreja. Olha o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 12, dos versos 12 até o verso 14. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, se consagrar é um ato de você sentir o desejo de ser aquela justiça de Deus, ser aquele que aponta para a justiça de Deus em qualquer ambiente, mas você também tem interesse em fazer com que a igreja do Senhor participe disso. Você tem interesse naquele seu irmão que, por exemplo, está vacilante, tropeçou. Você tem interesse não em apontar para ele e dizer, vacilão, você caiu, você merece o inferno. Ao contrário, aquele que se consagra, quando olha o irmão vacilante, perto de cair, não é o que aponta dizendo que ele vai cair, mas é o que estende a mão e avisa que ele está caindo. Então você se consagra. Você é aquele que é justiça de Deus. A justiça de Deus, meus irmãos, ela não é só um punitivo. A justiça de Deus também é um padrão de vida humana. Mas também a palavra santo aponta para servo. Servir a Deus. Está à disposição do reino de Deus. Aqui eu quero fazer um ponto. Meus irmãos, o termo grego é doulos. Esse termo doulos, ele não é servo no sentido de copeiro, simplesmente. É servo mesmo, é escravo mesmo. Nós, agora o santificado, aquele que foi justificado, bum, foi regenerado, bum. Agora ele é santificado, ele é servo de Deus. Ele faz aquilo que o Senhor ordena e é isso. O servo de Deus, ele não escolhe o que fazer. Ele faz o que a lei de Deus aponta para que ele faça. Não é assim, eu acho que eu vou fazer X, eu acho que eu vou fazer Y. Não, você faz aquilo que é a orientação de Deus. Paulo aos Coríntios, ele fala no capítulo 4, no verso 1, ele diz bem assim, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo
e encarregados dos mistérios de Deus. Paulo está falando de servo no sentido mesmo de servo, de não ter escolha, de fazer aquilo que Cristo ordenou que fosse feito, vocês entendem? Não é servo do sentido romântico, é servo mesmo. Nós estamos amarrados a Cristo, a ponto de nós não conseguirmos mais fazer aquilo que a nossa mente de pecado quer fazer. Ao contrário, a nossa mente agora sofreu aquela mudança que a gente chama de metanoia, né? Uma mudança de mentalidade, e agora nós agimos conforme Cristo. Somos servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Santificação, meus nobres irmãos, é uma ação dos que andam com Cristo. Só se santifica, meu irmão, aquele que é de Cristo. Alguém que não pertence a Cristo, no máximo consegue fazer ações filantrópicas. Mas santificação é obrigatoriamente uma característica daquele cidadão, daquele ser humano regenerado, justificado. Santificação é marca de quem está com Cristo. Veja o que o próprio Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 6, nos versos 38 e 39. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Graças a Deus, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Quem garante a nossa salvação é Jesus Cristo de Nazaré, porque nós somos tropeçantes, vacilantes e desejosos pela Babilônia. Nós sentimos saudade de Sodoma e Gomorra, mas o nosso Deus que nos dá força, que nos coloca de pé para que a gente continue caminhando em santidade, é o próprio Senhor quem te salva. Ele garante a sua salvação. Por isso, meu irmão, o verdadeiro cristão vai perseverar até o fim. No dia em que Cristo voltar, no dia em que ele vier, ele vai te buscar. Ele vem para te salvar. Fique tranquilo, meu irmão, se você tropeça. Fique tranquilo, meu irmão, se você às vezes vacila. Saiba, entenda isso. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Perceba, é Ele quem salva. Ele te escolheu, Ele te salvou. Ele vai te buscar, porque Ele garante a tua salvação. Para a glória de Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o nome do nosso Senhor. Que Jesus Cristo de Nazaré te abençoe e te guarde. E saiba, meu nobre irmão, que um dia, quando Ele vier, você estará com Ele, para sempre e sempre no céu. Amém.